Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Como vai você? Espero que esteja tudo bem. E hoje nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença para continuação da entrevista com a Lívia Mota, a primeira dama do teatro brasileiro, a pioneira em audiodescrição aqui no Brasil, aqui em São Paulo, onde eu moro, né? E no Brasil, quiçá. E eu já peço para você, se não assistiu ainda a primeira parte, assiste lá, é a nossa sexta entrevistada nessa sequência da eficiência, né? Da nossa playlist Eficiência dentro da deficiência. E é a nossa sexta entrevistada e a segunda parte. Ela tem ainda muita coisa interessante para contar. Espero que você dê o seu gostei. Lembre-se de compartilhar e fazer um comentário, porque tanto para nós do canal, como para o YouTube, como para a Lívia Mota, é muito importante o seu comentário, a sua observação, para que a gente saiba que tem alguém nos assistindo e que está curtindo o nosso canal e os nossos episódios, os nossos vídeos, tá bom? Então, lembre-se, mais uma vez, insisto nisso, lembre-se de dar o seu gostei. Para quem não enxerga, procura aí, passando o dedo para baixo do vídeo, coloca aí, procura aí a palavra gostei. Para quem enxerga, procura aí para baixo do vídeo o positivo, o dedinho para cima. E vamos combinar o seguinte, enquanto eu tô aqui falando, você põe aí o gostei, e se você não gostar, no final do vídeo, você tira, pode tirar. Lembre-se também sempre de ler as nossas descrições e o primeiro comentário fixado, que é sempre uma sinopse do que vai ser falado no vídeo. Espero que você esteja gostando dessa série, dessa playlist, né, e do vídeo com a Lívia Mota. Então vamos lá, Isa, pode colocar aí então a segunda parte da nossa entrevista com a querida Lívia Mota, a primeira audiodescritora do Brasil. Então, assim, né, falando ali, né, do processo de criação, você falou, eu queria que você repetisse. Então, para a gente criar um projeto, um roteiro de audiodescrição, quais são as ferramentas necessárias e os integrantes desse processo? Certo. Então, por exemplo, nós fomos chamados para fazer uma peça teatral, um musical, uma ópera. Então, nós vamos coletar todos os materiais, em primeiro lugar, do que a gente precisa de materiais para a elaboração de um roteiro de audiodescrição. A gente precisa receber o texto teatral, no caso da ópera, o libreto, certo? O release, informações sobre figurino, sobre cenário, o vídeo da ópera. Ah, mas a ópera vai estrear. Como que tem vídeo? Ainda não tem. Então, sabe o que a gente vai fazer? Num dos ensaios que já está bem completa a ópera, a gente vai fazer a filmagem. No caso da Ver com Palavras, é o Wagner Caruso que faz a filmagem. Por quê? Porque o vídeo vai nos ajudar na elaboração do roteiro. Não é assim, na hora a gente vai fazer o roteiro. Não, é um estudo, né, que a gente precisa de todos esses materiais para ir, então, elaborando um roteiro, seja de uma ópera, seja de uma peça teatral, de um musical, de um concerto, certo? E aí, o audiodescritor roteirista já vai trabalhando com o audiodescritor consultor. Vai passando para ele todos os materiais do espetáculo e a roteirização, para ele ir acompanhando e verificando essa construção do roteiro, né? Muitos audiodescritores consultores também podem ser considerados como coautores do roteiro, entendeu? E aí você vai deixando o roteiro bem redondinho, com a inserção das unidades descritivas entre as falas, por isso que a gente precisa do texto teatral, tá? E vamos fazer, então, no dia, a narração,
certo? Uhum. E aí, Regina, tem uma coisa que a gente faz sempre, que é quando a gente tem mais de uma apresentação, o consultor também continua o seu trabalho durante a primeira apresentação do espetáculo com audiodescrição. Ele vai assistir, vai, epa, aqui faltou uma informação, olha, aqui ficou isso, assim, tal, continua dando o seu feedback, certo? Lívia, mas eu sei que na nossa vida, daí vem o nome do meu canal, o Nós, né? Que é o múltiplo de nó. Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo são flores pelo caminho. Lívia, você enfrentou ou ainda enfrenta resistências, dificuldades, sejam elas de implementar ou dificuldade até logísticas de se deslocar? Como é essa parte difícil, como é a parte do nó do trabalho da audiodescrição, da sua empresa, que tem um nome muito legal, eu gosto como psicóloga, eu falo para os meus pacientes, falo aqui no canal também, né? Eu gosto de brincar com as palavras. O nome da empresa de audiodescrição da Lívia Mota é Ver com Palavras, né? Então, definam. E aí, Lívia, quais foram os nós que a Ver com Palavra enfrentou ou não enfrenta? É só chegar lá e falar lá pro artista, né? Eu, até pouco tempo atrás, já tinha uma foto com o Antônio Fagundes, que é um ator aqui do Brasil, né? E, assim, é fácil você chegar lá pro ator, seu Antônio Fagundes, eu quero fazer audiodescrição da sua peça de teatro. Ele fala, beleza, entra aí. Entra aí, vamos fazer. Nem sempre é assim, né, Regina? Claro que tem também todo um orçamento do espetáculo, da produção do espetáculo, ou do espaço cultural que vai fazer a contratação. A contratação pode ser feita tanto pela produção como pelo espaço cultural. E, obviamente, eles vão fazer uma cotação com diferentes empresas, entendeu? Agora, o que eu enfrentei no começo? Falta de informação. Até hoje, as pessoas ainda têm falta de informação sobre os recursos de acessibilidade. Então, eu acho que informar, né, explicar o que é, para que serve, dar esse panorama geral do recurso é fundamental, né? Como é que pode ser implementado, passo a passo. Então, essa informação para gestores culturais, produtores culturais, artistas, espaços culturais, tudo isso é super importante, né? Agora, logo no começo, Regina, pela falta do conhecimento das pessoas com deficiência visual sobre o recurso, muitos não queriam comparecer. Então, eu fiz realmente, sou muito consciente desse trabalho, um trabalho de corpo a corpo, desde o começo, de insistir para que as pessoas comparecessem e conhecessem o recurso, porque quem vai assistir a um espetáculo, a um evento, a um filme, quer mais. E vai ser vai difundir o recurso, entendeu? Então, esse estranhamento, às vezes as pessoas, porque não era uma unanimidade, né, falar que todo mundo que ia assistir adorava, não. A gente teve críticas, não, assim, não, fiquei confuso, não gostei, não sei o quê, mas, no geral, as pessoas que assistem pela primeira vez, elas ficam muito emocionadas, muito felizes por sentirem-se respeitadas em seu direito de acesso à informação, ao conteúdo, né? A essa fruição. Isso é muito legal. Mas a falta de informação foi uma barreira, a falta de conhecimento das pessoas com deficiência. Então, assim, a questão do orçamento, também o orçamento dos espetáculos. Então, hoje a gente tem os projetos, as leis de incentivo, e já tem na sua rubrica, já tem um espaço para os recursos de acessibilidade. Isso no começo não tinha, né? A Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, na pessoa da doutora Lina Mara, muito contribuiu para sistematizar isso,
né? Também a Secretaria Municipal, sempre eles me chamavam os audiodescritores para discutir, para saber. Eu me lembro o dia que a doutora Lina Mara foi assistir a um espetáculo de dança, né? Francis Bacon, um espetáculo de dança que foi apresentado no Teatro Sérgio Cardoso. Nossa, ela assistiu com audiodescrição, ela ficou impressionada de ver como que aquilo tudo foi transformado em palavras, né? E isso ela ajudou muito a difundir, a colocar em projetos, né? De teatro, isso foi um caminhar dentro da acessibilidade, né? E hoje a gente já avançou muito, sem dúvida nenhuma. E a Roseli falou de, por exemplo, audiodescrição em museus, né? Isso. E para quem, nós temos uma novidade aqui, para quem está aqui no Brasil, né? A nova novela das 9h30 agora, né? Na TV Globo, que é uma rede de TV muito grande aqui no Brasil, né? Chama-se Vale Tudo, ela está com audiodescrição, né? Acho que é a primeira novela em canal aberto, isso, né? Então, daí você vai ver a evolução. Eu acho que ela não está passando, ela fica disponível na Globoplay com audiodescrição. Não, eu capto. Você já pega na hora que ela está apresentando? Na hora que ela está passando. Então. Na hora que ela está passando, eu consigo colocar aí para quem eu posso até em outro momento então é mostrar. A primeira. Você entra lá no seu canal da Porque TV, pega no seu controle. A primeira, né? Foi Todas as Flores, né? Foi mas Todas não em as canal Flores, aberto. mas ela ficava só em canal fechado, que era da Globoplay, né? Mas essa é em canal aberto, quer dizer, qualquer pessoa pode acessar e ouvir. E também tem os filmes da Globo, os filmes da tarde. A grande maioria TV, não só a Globo, dos também, filmes já está com audiodescrição. E aí existe, como a Roseli falou lá, de museus, né? Então, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre a audiodescrição em outros canais de comunicação ou culturais, né? Que é o caso, você falou aí do teatro, a gente já sabe do cinema, agora nós temos as TVs. Geralmente também esses canais de streamers, né? Eu conheço bem, eu vou falar os que eu conheço, que é a Netflix também, seus vídeos, suas séries têm audiodescrição, principalmente. E eu queria que você falasse isso também, se puder complementar, né? A audiodescrição fora do Brasil, né? E como a gente está falando de modernização, trazendo já para o ano 2025, né? A tecnologia pode ajudar na audiodescrição, a audiodescrição em outros canais que não só peças de teatro, porque eu acho muito diferente, né? Como que você descreve uma peça, uma obra de arte? Como a tecnologia pode nos ajudar nessa parte, né? Então, Regina, a tecnologia tem ajudado e muito a questão da acessibilidade, sem dúvida nenhuma. A partir da pandemia, a transmissão da audiodescrição em museus, né? Porque antes era sempre os fones que ficavam ali próximo às obras, a pessoa passava, ia fazer uma visita guiada, tinha um piso tátil, parava ali no piso de atenção, pegava o fone e escutava a audiodescrição. Com a questão da pandemia, a higienização dos equipamentos e tal, aí o QR Code ficou uma tecnologia muito mais utilizada, né? Então, um QR Code que tenha uma moldura tátil para facilitar o acesso da pessoa com deficiência visual, e aí ela capta ali o áudio que tem a audiodescrição.
né? Isso facilitou muito, tem sido muito utilizado. E fora isso também, os modos de transmissão, por exemplo, os aplicativos para cinema, como o Movie Reading, o Mobiload, tem vários outros já que já estão saindo, acho que tem mais uns 2 aplicativos de cinema, que já eu conheço muito bem, o Movie Reading, que é excelente, que localiza, sintoniza o ponto do filme e já então já disponibiliza ali a audiodescrição, que é excelente, já possibilita um acesso, não precisa ficar esperando não sei quanto tempo para ter acessibilidade nesse ou naquele filme que eu quero ver, não é? Certo? Por exemplo, o filme que ganhou o Oscar aí, sim, né? Nossa primeira, ainda estou aqui, né? Você, a gente não precisa esperar ele vir para a televisão. Já está lá, né? Já está lá, exatamente. Sim. Agora, Regina, tem tido um aumento da procura pela audiodescrição gravada para espetáculos ao vivo. Então, eu, por exemplo, não concordo de jeito nenhum. Eu acho que futuramente, melhorando os recursos tecnológicos para a transmissão, quem sabe, mas hoje é muito ruim você ter um espetáculo ao vivo com a transmissão da audiodescrição gravada. Por quê? Porque a gente sabe que tem sempre algum improviso que o tempo não vai ser exatamente igual, entendeu, Regina? Então, não tem sincronismo. A utilização dos aparelhos celulares para a captação do áudio, da audiodescrição gravada também deixa a desejar quando você precisa da rede Wi-Fi, que não é ainda um funcionamento 100% de eficiência, entendeu? E aí também tem outra coisa, a pessoa com deficiência visual sai do teatro e ela quer pegar um aplicativo, o espetáculo já consumiu todos os seus dados, não é verdade? Sim. E aí? Então, hoje, quando as pessoas vêm me perguntar, mas Lívia, você não faz audiodescrição gravada para espetáculo ao vivo? Não faço, porque eu não acredito que funcione. Eu já assisti, sabe? Agora, o filme é diferente. Sim, com certeza. Diferente, e entendeu? a gente precisa dessa questão dinâmica, né, do que está acontecendo. Exato. Eu que assisti peça de teatro, gente, às vezes acontece alguma coisa no palco, ou acontece alguma coisa na plateia, uma interação da plateia com o artista no palco. E exato. Né? Então, agora, eu acho, Regina, que a gente não pode aceitar tudo. Eu acho que a pessoa com deficiência visual, usuária da audiodescrição, precisa dar a sua opinião, sabe? Acompanhar, falar de suas preferências, porque não é uma qualquer coisa, Regina. Sim. A gente tem visto um aumento de pessoas, de profissionais fazendo o recurso, que eu acho muito bom. Nesse Brasil enorme, tem muito que fazer pela acessibilidade, claro, não é? Mas só que a gente precisa ter um cuidado muito grande na formação desses profissionais. Não é uma qualquer coisa, sabe? Então, agora a gente tem tido um número maior de cursos de longa duração, o que é extremamente positivo. Então, a gente já tem profissionais aí formados pelos cursos de especialização, trabalhando muito bem, sabe? De uma forma muito profissional. Isso é muito bom. Por outro lado, também temos coisas muito ruins. Sim. Sendo apresentadas, certo? Sim. E aí desmerece. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, mas eu acho que o público... É porque tem também, Regina, essa questão... não teve, nunca teve, agora que tem, tá ótimo assim. Não é isso. Não, a gente é pode isso. se contentar com pouco, né? Não a gente tem que sempre prezar em todas as áreas, prezar pela qualidade. Exato. Eu acho que isso é
fundamental, fundamental. Sim, em todas as áreas, né? Um cursinho sei lá, por que uma faculdade de Direito tem 5 anos, não é por acaso? Porque você está lidando com pessoas, com históricos de pessoas, né? Exato. E essa questão também, por exemplo, assim, existem situações que cursos, a formação de pessoas, seja qual for, professores, nutricionistas, cursos à distância, tem aquelas aulas gravadas, congeladas, mas é importante essa interação, porque estamos lidando com pessoas, tanto o aluno que a pessoa, como nossa ferramenta de trabalho com pessoas. Exato. Então, precisa ter esse contato. Exato. Sem Fica aqui a nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho essencial, importante, urgente que haja um número maior de profissionais trabalhando na área, sem dúvida nenhuma, mas profissionais preparados, com qualidade. Qualidade sempre tem que ter, né? Sem dúvida. Lívia, e quase chegando aqui no final, né, da nossa entrevista, muito gostosa, muito gratificante para mim, né? Eu queria que você falasse 2 coisas, né? Qual a sua percepção das pessoas que não são usuárias desse recurso, né? Quando elas entram em contato com isso, como que é a impressão dela, você que já fez tantos espetáculos, né? Regina, você sabe que a gente tem um público muito grande de pessoas que frequentam constantemente os espetáculos, né? Mas a gente tem também pessoas novas chegando a cada espetáculo, Regina. É impressionante. Sempre tem pessoas que estão assistindo a um espetáculo com audiodescrição pela primeira vez. E essa nossa emoção de profissionais da audiodescrição se renova nesse momento, porque é muito emocionante para nós ver aquele deslumbramento. Gente, eu não sabia que era assim. Que legal! A grande maioria das pessoas fica muito feliz, como eu já disse a princípio, fica muito feliz de sentir-se respeitado no seu direito de acesso, né, à informação, ao conteúdo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Agora, recentemente, na Sala São Paulo, teve uma senhora que ela saiu do concerto em prantos. Ela falou: olha, está sendo um presente para mim, eu estou embasbacada, além da todo aquele esplendor de uma orquestra, de uma apresentação numa sala de concertos tão maravilhosa, também ter toda essa acessibilidade, né? As óperas também, e as óperas têm um ponto muito interessante, que mais pessoas sem deficiência têm experimentado assistir com recurso e já falaram: olha, nunca mais eu quero assistir sem audiodescrição. Mesmo estando vendo. Lógico, porque o entendimento é outro. Sim. Né? A participação é outra, sem dúvida nenhuma. Então, essa emoção, Regina, ela se renova constantemente com essas pessoas que estão assistindo a um espetáculo pela primeira vez. E as crianças, que coisa mais linda! É uma coisa formidável. As crianças, tem alguns que verbalizam: mãe, está chegando, mãe! Eles estão falando alto, a mãe: não, mas eu tô assistindo também, sabe? Então, a excitação, a alegria, e as mães também percebem que a criança fica muito mais tempo com a atenção concentrada ali no espetáculo, né? É muito, muito legal, Regina. E eu acho que os benefícios são imensos, né? E quando você sabe que eu trabalho também com o tema audiodescrição na escola, e eu sempre falo que na escola essa alfabetização visual é boa para quem enxerga e para quem não enxerga. Você aprender a fazer uma análise de uma imagem, a fazer uma leitura de uma imagem, vai acrescentar e muito ao entendimento do próprio texto, né?
Sim. Então, Lívia, e eu queria que você falasse com tudo isso, né, pra gente, dois momentos marcantes. Um feedback marcante que você teve, né, nesse seu trajeto, nessa sua trajetória, e um projeto que você fala, nossa, isso foi muito gostoso, ou isso... Quero que você fale para a gente um projeto de trabalho dentro da audiodescrição e uma devolução, um feedback marcante que ficou na sua mente para sempre. olha, feedback tem muitos, né? As reações, então, esses ficam guardados para sempre, né? Como marca, assim, do profissional. Isso é uma coisa que nos motiva e a seguir em frente, né? Acreditar nos benefícios desse recurso, sem dúvida nenhuma. Eu não teria assim um especialmente. Agora, com relação a projetos, Regina, eu sempre me entusiasmo, sabe, com os projetos novos, por exemplo, novos. A cada ópera, eu amo as óperas. É um mês que a gente fica ali abraçado com os personagens, o tema, a temática, as exposições em museus. Eu amo fazer também, porque você vai interagindo com o tema, sabe? Os musicais, as peças. Eu me entusiasmo e fico muito motivada com cada um dos projetos, que eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de conhecimento, de ampliação do conhecimento para cada audiodescritor. Porque a gente tem que mergulhar, né? Conhecer, estudar, para poder fazer cada vez melhor, sem dúvida nenhuma. Eu não saberia agora falar assim, Regina, olha, carnaval no Sambódromo foi uma experiência maravilhosa. Fizemos 2 anos seguidos, foi uma coisa sensacional, né? As exposições, os festivais, né? A festa do imigrante é uma alegria muito grande, aquelas danças das mais diferentes culturas, né? Uhum. Deixa eu ver o que mais, gente. E o parto? O parto também, o casamento também é algo que me alegra demais. Já fiz centenas não, mas dezenas sim, de casamentos. Olha, sempre é uma emoção muito grande poder levar essa informação para os pais que são cegos, os noivos que são cegos, os convidados que são cegos, né? E o parto eu fiz até hoje, eu fiz só 3. Uhum. Né? Mas deve ser emocionante. É muito emocionante também, muito emocionante. Eu fiz o parto da Jusilene, do Fernando, do segundo filho dela, foi muito emocionante. O Sandro, na época, o marido da Jusilene, ele falou para mim, Lívia, eu não quero ver sangue. Eu falei, pode deixar, o sangue eu pulo. Ai, que legal. Então, eu acho que é isso, Regina. Penúltima pergunta. Sim. O que você espera ainda conquistar dentro do projeto Audiodescrição? Eu quero que mais e mais espaços culturais, mais e mais cidades no Brasil, né, tenham acesso nessas informações, que o recurso consiga chegar e desbravar esse Brasil tão imenso, Regina, porque quando a gente faz uma itinerância de algum espetáculo, a gente vê a dificuldade de chamar pessoas, de ter o público chegando. Então, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar aí muito para a formação de plateia em outras cidades, em outras capitais, nesse interiorzão do Brasil, entendeu? E chegando com o recurso, fazendo palestra em instituições, em faculdades, sabe? Fazendo chegar essa informação até o usuário da audiodescrição, o possível usuário da audiodescrição, né?
para que ele perceba como um recurso que vai beneficiá-lo, né? Então, eu acho que essa questão da formação de plateia, eu acho que ainda é algo que a gente precisa trabalhar e muito, para que mais e mais pessoas possam usufruir do recurso desse Brasil afora, hein? Acessibilidade e inclusão para todos, né? Exatamente. Lívia Mota, eu quero agradecer aqui, já deixar meu agradecimento por você ter aceitado. O ano passado a gente tentou e não deu certo. Esse ano, graças a Deus, deu certo. E eu queria deixar aí para quem está nos assistindo, né, que eu quero despertar. Ainda teria muito mais horas de entrevista com a Lívia Mota. Eu fiz um questionário aqui grande, não foram todas as perguntas, mas eu quero justamente despertar em vocês, que principalmente quem não tem deficiência, ou quem tem deficiência e não conhecia essa parte, né? Esse trecho aqui é uma sequência de vídeos que eu estou passando numa série, numa playlist, Lívia, chamada A Eficiência Dentro da Deficiência, onde você tira o D da deficiência e só fica a eficiência, porque nós não somos só pessoas que precisamos de coisas ou que não temos, ou que somos limitados, não temos algumas habilidades ou que somos limitados, mas que existe vida dentro da deficiência, apesar de tudo. Então, o importante é estarmos sempre vivos e a cada dia que passa, a gente adquire mais e mais possibilidades, né? Então, Lívia, eu quero deixar já meu agradecimento a você por ter aceitado, por ter vindo aqui, e queria que você fizesse as suas considerações finais e que, se você pudesse terminar o nosso vídeo de hoje, né, fazendo uma frase, resumindo a sua missão como pioneira em audiodescrição e, na minha opinião, a maior audiodescritora do Brasil, né, que você resumisse em algumas palavras o seu trabalho e quem é a Lívia Mota dentro dessa missão. Regina, então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de bater esse papo tão gostoso com você, né? E acho que as minhas considerações finais, elas se resumem na grande alegria que eu tenho de fazer esse trabalho, Regina. Cada trabalho é uma alegria renovada, você encontrar amigos no teatro e você encontrar pessoas pela primeira vez que estão se beneficiando do recurso, é uma alegria sempre renovada, sabe? É uma motivação, um entusiasmo, e eu quero contaminar mais e mais pessoas com isso, né? De falar como é importante o recurso, tanto para a pessoa com deficiência, Regina, como para quem faz. O quanto a gente cresce, aprende, né? E eu acho que é isso, é continuar com esse entusiasmo, né? E também o que eu quero ainda fazer, né? É deixar mais... mais textos, mais livros, mais materiais que possam ser usufruídos por outras pessoas. E acho que é isso que é a verdadeira inclusão. A gente está trabalhando não só para dar para aqueles que não têm, aqueles que têm deficiência, né, que têm uma limitação, mas, assim, inclusão, na minha opinião, uma inclusão com dignidade é essa participação de pessoas com e sem deficiência, né, em busca de uma vida mais igualitária, né, adaptando as diferenças para que elas sejam realizadas do seu jeito, dentro do seu nível. Lívia Mota, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E um beijo, Regina. Beijo, muito obrigada. Lívia. Tchau, Lívia. Muito obrigada, Isa. Beijo. Tchau. Então, fica aqui para você que assistiu até agora o nosso vídeo, né? Que você, né, dê aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo de hoje, os nossos vídeos em geral, né? Não esqueça de dar o seu gostei, de compartilhar os nossos vídeos para outras pessoas
com e sem deficiência, saberem das possibilidades, né? Que nós, pessoas com deficiência visual ou com qualquer outra deficiência, não temos somente dores ou dificuldades, mas que sim, temos muitas possibilidades, tá bom? Eu espero que você tenha curtido o nosso vídeo até agora, que você tenha dado seu gostei, que você tenha a possibilidade de compartilhar e fazer um comentário. Gente, por favor, vamos fazer comentário, vamos colocar aí um coraçãozinho, um aplauso para a Lívia Mota, porque ela merece, porque nós merecemos, tá bom? Até o próximo vídeo!